Bom, boa noite, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui em mais um webinar do Capitalismo Consciente Brasil. Desta vez, eu tenho o prazer de receber uma amiga de longa data, profissional de primeira grandeza no mundo, não só digital, onde ela é mais conhecida, né? Mas também por essa questão da ambidestria, né? Que é uma das grandes habilidades que o líder consciente tem que ter, a capacidade de ser, não vou dizer rígido, mas acreditar nos seus valores, né? E ao mesmo tempo ter uma flexibilidade para adaptação. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação rápida, nem sei se nem todos aqui talvez estejam no mesmo alinhamento do que é capitalismo consciente, e como nós vamos fazer esse link entre a mandala, né, das virtudes, desenvolvida pela empresa da Andrea, para todo mundo é Didi, então não sei se vai ficar Didi, mas para mim é Didi pelo menos há uns 15 anos. Então, com isso, a gente vai fazer uma apresentação do que é capitalismo consciente, do lado do Instituto no Brasil, e abrir para a Didi fazer a sua apresentação do que é o conceito, né, da ambidestria, da mandala das virtudes, e nós vamos fazer um cruzamento que a gente vai conversando ao longo do processo. Fiquem à vontade de fazer perguntas aqui. Se por acaso no final a gente não conseguir, eu vou dar uns 15 minutos para nós no final para a gente só responder perguntas. Se a gente não conseguir responder, com certeza todos vocês receberão depois por escrito as perguntas respondidas. Boa noite, então, a todos. Obrigada, Hugo, pelo convite. Prazer estar aqui com você, como sempre. Didi, muito obrigado por ter participado, por ter aceito esse convite. A gente não podia ficar de fora, né? Tínhamos que fazer essa nossa questão aqui, nossa conexão. E eu começo com uma provocação de um livro que eu recomendo muito para quem lê em inglês, porque ele ainda, infelizmente, não saiu em português, da Rebecca Henderson, chamado Reimagining Capitalism in a World of Fire. E em tradução livre é reimaginar o capitalismo, né, no mundo pegando fogo. Parece até que ela escreveu para a Amazônia, nossa, né? Então a gente tem que realmente ir para o Pantanal. Então a gente tem que se despertar para isso. E ela traz uma pergunta, né? O que é o capitalismo? Uma das maiores invenções humanas e enorme fonte de prosperidade, que nos últimos 240 anos diminuiu a miséria de 90% da população para menos de 10%, ainda é muita gente, mas com certeza é um ganho brutal. Elevou a expectativa de vida na casa de 30 altos para mais de 70 altos, hoje em dia, de anos de vida. Aumentou a riqueza de todo mundo, né? Diminuiu o analfabetismo de 99% em 1900 no Brasil, da população brasileira, para menos de 10% hoje em dia, ou uma ameaça à beira de destruir o planeta e desestabilizar a sociedade, que também é verdade. Nós, no capitalismo consciente, acreditamos que é alguma combinação que precisa ser reimaginada. Por isso que a juventude de hoje em dia vê o capitalismo como o verdadeiro vírus. O problema que nós estamos enfrentando do vírus hoje vem de um avanço, né, descontrolado do ser humano em cima da natureza. Mas a grande maioria dos jovens está muito descrente do capitalismo tradicional que conheceu o capitalismo chamado do shareholder, o capitalismo focado só no acionista. Por isso, nós não podemos, lá no futuro, né, sentar numa roda de fogueira com as nossas crianças e falar, sim, nosso planeta foi destruído, viu?
mas por um lindo momento de tempo nós geramos um grande valor para os acionistas, porque isso não vai trazer de volta o planeta nem a dignidade das pessoas. Então, em 2007, um livro chamado Films of Endearment, traduzido no Brasil por Empresas Humanizadas, foi escrito por um dos nossos cofundadores, o Raj Sisodi, e mais outros 2 professores, e trouxe uma série de casos de empresas que, mais do que conquistar o share of wallet, ou seja, a parcela da carteira, do bolso do cliente, conquistavam o share of heart, a parcela do coração, ou seja, a fidelidade, conseguiam ter o engajamento dos colaboradores e a fidelidade dos clientes. Uma dessas empresas era o Whole Foods Market, uma rede de supermercados incrível nos Estados Unidos, que o John Mack, que é o CEO e cofundador da empresa, leu o livro, chamou o Raj e falou, cara, nós vamos fazer alguma coisa para mudar o jeito de fazer investimentos e negócios. E, com isso, em 2008, fundam o Capitalismo Consciente Brasil, ou internacional. Em 2013, eu me junto a um grupo de brasileiros, nós vamos aos Estados Unidos, fazemos uma proposta para sermos o chapter brasileiros e fundamos 15 de outubro, agora fez 7 anos que nós existimos no Brasil. Tivemos 3 gestões, a primeira com o André Kaufmann e o Thomas, a segunda com o Rony Meisler e eu na direção, e a terceira agora comigo na presidência do conselho como chairman, e o Dario Neto como CEO, nosso diretor-geral. E muitas coisas evoluíram, né? Esse ano a gente está fazendo a segunda pesquisa das empresas humanizadas Brasil. Se o ano passado a gente publicou, esse ano a gente publicou o livro, mas o ano passado a gente publicou os dados da pesquisa de 2018 e 2019, com 1.115 empresas, representando 50% do PIB brasileiro. Esse ano a nossa pesquisa tem 3.600 empresas, e o resultado vai ser absolutamente incrível ao longo agora desse segundo semestre, começo, primeiro trimestre do ano que vem. Abrimos o papel de embaixadores e tem sido um sucesso, temos mais de 2.000 embaixadores já associados ao capitalismo consciente, que a gente espera poder estar multiplicando a nossa palavra. Mas por que nós existimos? Para ajudar a transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, multiplicando os pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir a desigualdade. Desigualdade que é escancarada nesta imagem aqui, onde quem nasceu do lado esquerdo foi fadado a ser pobre, quem nasceu do lado direito foi fadado a ser rico, mas que o capitalismo pode mudar isso. Graças ao capitalismo também, quem nasceu do lado esquerdo, se tiver muita superação, poderá efetivamente migrar para o lado direito, mas quem nasceu do lado direito, se não tiver responsabilidade no nível do seu privilégio, poderá também migrar para o lado esquerdo. Mas do que nós estamos falando? Uma desigualdade que vai de gêneros, desigualdade que vai de raça, desigualdade que vai de LGBTI, de PCD, e mesmo de salários básicos, onde um funcionário que entra numa empresa pode ganhar 100 vezes menos que o CEO, sem falar dos benefícios penduricalhos que essa pessoa tem. Então, é muito importante que as Vejo empresas... que encontrei. É muito importante que a gente entenda que essa diferença do modelo que está sendo feito agora, tá, faz uma acumulação incrível. Ou seja, 82% de toda a riqueza do mundo tem 1% na mão de 1% das pessoas. E uma das coisas que a gente vem combatendo é o chamado capitalismo focado exclusivamente no acionista ou no shareholder. E isso tem uma ligação muito grande com o C-Level, que também tem participação acionária hoje em dia. Saiu uma reportagem hoje, que é uma vergonha, mostrando que o CEO da Pfizer, que está produzindo uma vacina, no dia que anunciou que a pesquisa, que a vacina dele é 90% eficaz, ele vendeu 62% do seu stock option. Tá? Então, são esses tipos de coisas que a gente acredita que tem que mudar. Mas nós acreditamos que o negócio é bom quando cria valor.
é ético porque é baseado na troca voluntária, é nobre porque eleva a nossa existência e é heróico porque tira as pessoas da pobreza, gerando prosperidade. Mas um negócio consciente tem que ter propósito maior, tratar todos os stakeholders de forma equânime, criar cultura e valores que garantam a sua perpetuidade e ter principalmente um líder consciente que cuida das pessoas e do nosso planeta. E é sobre esse líder que a gente vai conversar com a Didi da Mandala. Por isso, nós devemos deixar nosso ego de lado e não querer ser a maior ou a melhor empresa do mundo que usa as pessoas e suga os recursos naturais. Nós queremos ser a melhor empresa para o mundo, que serve as pessoas e cuida do nosso planeta. Porque, afinal, negócios não são um jogo de azar onde a gente aposta se vai dar certo ou vai dar errado. Negócios não são uma máquina de moer gente. Negócios não são uma equação matemática onde só tem um resultado certo. Negócios, muito menos, são uma guerra, onde eu conquisto consumidores e derroto concorrentes. Negócios são sobre vidas e pessoas reais. Negócios são uma das coisas mais humanas que podemos fazer. Por isso, cuide das pessoas e não das coisas. Use as coisas, não use as pessoas. E o líder consciente é aquele que é capaz de organizar, mobilizar e engajar pessoas para atingir resultados alinhados ao propósito. Capitalismo consciente não é paz e amor, bicho, tu faz o que quiser, dê resultado se der. Pelo contrário, tá? Mas um negócio é o reflexo da sua gente. E as pessoas são reflexo dos seus líderes. Então, se os líderes querem transformar seus negócios, eles precisam mudar a si mesmos primeiros. E aqui a gente traz um anacronismo que é selfless, que quer dizer altruísmo em português, que foi criado pelo Raj Sisodia junto com a Nilima Bhatt no livro chamado Liderança Shakti, o equilíbrio do poder masculino e feminino nos negócios, que nada tem a ver com mais mulheres ou mais homens na liderança, tem a ver com esse blend das chamadas características maduras que a gente vai cruzar lá na Mandala também. Então, o altruísmo é força, entusiasmo, orientação para longo prazo, flexibilidade, amar e cuidar, inteligência emocional, inteligência sistêmica e inteligência espiritual. Porque, afinal, cuidar das pessoas, que elas vão cuidar do negócio, é o caminho irreversível. Ser um líder consciente não é levar as pessoas nas costas ou fazer as coisas por elas. É levar as pessoas no coração e mostrar a direção a seguir e o que deve ser feito. E o Simon Sinek nos presenteia com essa frase: grandes líderes dão a todas as pessoas algo para acreditarem e não simplesmente algo para fazerem. Por isso, eu convido a todos vocês que, a partir de amanhã, depois dessa nossa live com a Didi, falando da Mandala das Virtudes, você nunca mais vai trabalhar, seja em casa ou seja no escritório, sempre que você sair para o trabalho, nunca mais deixe de levar o coração de mão dada com o cérebro. Mas nessa época de pandemia, use máscara, proteja você mesmo, proteja quem você ama, e com isso é a única vacina comprovada que nós temos atualmente. Aqui estão todos os meus contatos, tá? Instagram, LinkedIn, o meu e-mail, o site do Capitalismo Consciente, que vocês já conhecem, porque vocês se inscreveram por lá. E agora eu quero convidar a minha querida amiga, né, Didi, que traz esse conceito da mandala das virtudes, do profissional do novo tempo, para que ela descreva essa questão da ambidestria, descreva essa questão do que é efetivamente a mandala, e nós vamos daqui a pouco bater um papo e fazer um cruzamento entre as virtudes da mandala com aquele anacronismo do altruísmo da liderança Shakti. Didi, vou encerrar aqui e você, por favor, fique à vontade para
compartilhar o Que seu. difícil, né? Falar depois de você, Hugo. Não, É, sempre né, uma inspiração. O Hugo, a gente trabalhou juntos e sempre foi o líder ali que sempre trouxe essa visão de igualdade, de inovação, de sustentabilidade, né? Então, um líder que sempre conseguiu construir muito bem isso por onde passou. E, bom, assim, primeiro, obrigada de novo, acho que é um grande privilégio da gente fazer essa conexão com o capitalismo consciente, que né, uma grande inspiração aí sobre as organizações, o que as organizações têm que se preparar, né, como elas devem agir para se preparar para esse futuro. Então, só dando um pouquinho de panorama, assim, da onde estamos, assim, eu comecei a minha carreira numa startup, depois fui para grandes organizações onde a gente trabalhou juntos, trabalhei em indústria, em startup, em pure player, né? E todo esse outro lado do balcão agora há alguns anos como empreendedora. Ao longo dessa minha trajetória, também foi um processo, a gente fala da ambidestria, eu vou explicar um pouquinho de onde surgiu isso, veio muito desse desenvolvimento de múltiplas facetas, né? De você ter que lidar. Então, hoje eu estou como empreendedora, eu já já trabalhei em diversos setores completamente diferentes, ajudei a montar novos modelos de negócio. E aí, nesse meu momento de empreendedorismo, foi muito esse olhar de como que eu pego, né, tudo que eu aprendi, multiplico, divido com as organizações que precisam. E nessa época de pandemia, foi quando eu encontrei uma colega que passou por um momento também comigo de imersão em Seattle, sobre novas tecnologias e tudo mais. Então, eu trabalho diretamente com essa frente de transformação digital, apoiando consultivamente as organizações. E a gente, nessa época de pandemia, a gente falou como que a gente pode nos doar um pouquinho, né, para ajudar as pessoas nesse momento de transformação e transição, né? Muito desemprego, principalmente as mulheres, né, sofrendo bastante aí com as múltiplas funções em épocas, nesse tempo de pandemia, é extremamente desafiador. A gente falou, como é que a gente ajuda essas pessoas nesse momento que você tem que ressignificar o que você faz e você também tá sendo forçado ao momento de ou você de montar o seu próprio negócio, ou de fato assumir novas cadeiras, novas posições, mas é um grande desconforto, né? Então eu acho que a gente agora, os profissionais passam a ter que atuar como protagonistas numa zona de confronto, né? Onde você de fato está lidando com circunstâncias que a gente nunca viveu. E falando de transformação digital, foi quando a gente começou a entender que transformação digital, eu lidando com esse processo muito junto com novos produtos, serviços digitais, você vê que é muito maior do que a tecnologia, né? Ele está diretamente envolvido no mindset, no como as pessoas pensam o negócio, né? Não é sobre tecnologia, é sobre você repensar como você está atuando dentro de um ecossistema extremamente ágil, extremamente volátil, complexo. E foi aí que eu e essa minha amiga Lilian, a gente se uniu e falou, se a gente conseguir trazer aqui um pouquinho desses conceitos, do que a gente aprendeu para ajudar as mulheres, especialmente nesse momento de transformação, e a gente estruturou o Ambidestra. O Ambidestra, para quem quiser seguir, acompanhar no Instagram, ambidestra.soul, é uma iniciativa onde a gente tem um podcast. A primeira temporada foi toda ajudando, então, nesse processo de transformação, desde propósito, né, de como você tira esse propósito do papel até você colocar a ideia em prática. E a segunda temporada a gente já foi para um nível de, vamos falar então um pouquinho das habilidades desse profissional desses novos tempos. Então a gente juntou as características que a gente foi acumulando ao longo desse tempo e conhecendo, né, e vendo os desafios das organizações dos líderes nesse momento de transformação, e a gente montou as oito habilidades que a gente está colocando aqui como as habilidades do profissional do futuro, que na verdade não é o futuro, né, que é o hoje. E aí, conectando com o que você estava falando, né, mais do que agora, né, principalmente agora em época de pandemia, quando você tem que tirar de fato o propósito da parede, né, e colocar isso em prática, né, onde os consumidores estão exigindo um papel extremamente social e estão colocando
de fato, a responsabilidade nas marcas de poder ajudar a sair dessa crise, né? A sair dessa pandemia, a sair desse processo mais fortes. Então, os Eu digo mais consumidores do que tirar estão... da parede, Didi. Se a gente pegar, eu considero que a pandemia foi como se todas as empresas do mundo, não vamos falar só do Brasil, mas do mundo, tivessem passado por um abalo sísmico. Algumas têm na escala Richter 2, outras na escala Richter 7, 8. Mas todas passaram. E quando você entra nessas empresas e olha para onde ficava na parede o propósito e os valores, a maioria pode estar no chão. Então não é nem tirar da parede, já caiu. É isso aí. Exatamente. Então, e assim, e não é mais uma questão de você querer ou não, né? Então, assim, a gente está vendo muitos negócios quebrando, muitos negócios afundando nesse mundo de transformação. E o que faz a transformação? Não é a tecnologia, são as lideranças e as pessoas que estão por trás conduzindo o business. Isso vem desde cima até os times de baixo. Então, eu, apoiando nesse processo de transformação, vi que ali é a grande camada, essa liderança, que é o grande ou barreira ou impulsionador dessa transformação. Porque é quem puxa os comportamentos, atitudes, para justamente fazer isso acontecer, e que está sendo pressionado pelo conselho por uma mudança, e que está sendo pressionado pelos novos times que estão vindo, essa nova geração que quer autonomia, que quer criar, que quer participar, e ensanduichada por esse consumidor também cada vez mais empoderado. Então, essa visão de mudança do comportamento e do mindset é fundamental para a gente se abrir e repensar a forma como a gente conhecia tudo até então. E quando a gente fala de ambidestria, eu vou compartilhar minha tela aqui, para a gente falar um pouquinho de conceito, é a habilidade, de fato, de você, onde a gente, né, plota aqui, né, as organizações que são que criam oportunidades, né, que você cria coisas novas, novos modelos de negócio, você desafia o status quo, ou aquelas que só capturam, né, o que já existe no negócio e traz isso para a sua operação, para você se aproveitar de algo que foi criado em algum momento. E a gente tem os eixos de exploração e explotação, onde a gente fala muito dessa visão de você ter as capacidades ali de trazer a eficiência operacional, né, a escala, a questão da otimização, da eficiência, mas também, do outro lado, você trazer inovação, adaptação, o olhar para o futuro, a velocidade, a tentativa e erro. E por muito tempo, né, Hugo, até os anos 90, acho que ninguém falava sobre lidar com essas duas coisas ao mesmo tempo. Ambidestria é muito antigo esse conceito, mas está sendo muito usado agora porque a gente está sendo atirado para, de fato, assim, não tem mais como você não pensar nessas duas coisas ao mesmo tempo. E por algum tempo a gente deixou isso paralelo como se um lab, ou um laboratório, uma área de inovação resolvesse isso, né? As grandes indústrias, uma área de P&D, então a inovação está acontecendo ali. Gente, mas a inovação está acontecendo em todos os negócios, em todos os departamentos, em todas as áreas. O jurídico está tendo que se reinventar, a área de compliance está tendo que se reinventar, as áreas mais diretas, né? A gente fala marketing, tecnologia, mas todas as áreas de back-office, operações, qual é o papel da loja, né, hoje em dia, dentro desse mundo digital? Não tem mais ninguém que fique na zona de conforto. Então, eu tenho que me estabelecer dentro eu como profissional, a conseguir orquestrar essas duas visões. E aí a gente fala da fórmula 70-20-10 lá do Google, né? Que você tem 70% do seu tempo para manter as atividades que você já faz, 20% do tempo para você melhorar aquilo que você já faz e 10% para você, de fato, fazer coisas completamente novas. E você tem que estabelecer isso no seu dia a dia. E aí a gente fala disso de um processo de lifelong learning, né? De você se autodesenvolver para, de fato, conseguir desenvolver essas duas habilidades, né? E é super desafiador, né? E todo mundo, e é o que você falou, né, Hugo? A gente passa por um processo de autoconhecimento profundamente. Então, eu, quando saí do mundo corporativo e comecei a empreender, um dos meus primeiros movimentos foi fazer essa autorreflexão. O que eu tenho de mais forte? Onde eu fui mais feliz? Em que tipo de contexto? Qual é o meu propósito? Qual é a causa e efeito que eu quero deixar na vida das pessoas e das organizações? Fui para a Índia também,
fui fazer um momento, né, de espiritualidade, fui me fortalecer ali como indivíduo, para poder falar como é que eu posso ser um agente de transformação positiva dentro das organizações e levar a transformação digital através desses novos modelos de atuação. E aí, aqui, quando a gente fala dessa evolução, desse desenvolvimento, desse líder dos novos tempos, a gente fala sobre você construir esse mindset de crescimento, de aprendizagem, onde você encara a falha como uma oportunidade para você aprender, como para dar os próximos passos. Você encara desafios com grande alegria, porque ali você está realmente aprendendo algo novo, né? Você está sendo convidado a ganhar um novo aprendizado. E a gente passa a entender que tudo que vem que tudo que a gente que está vindo pela frente, eu posso aprender. Então, hoje, mais importante do que a gente saber as respostas, gente, e a gente não sabe, a cada dia uma nova tecnologia, uma nova coisa está surgindo, uma nova startup está ali fazendo coisa muito melhor que você, é a gente aprender a fazer as perguntas certas. É a curiosidade que vai nos levar a justamente a ficar em constante movimento de aprendizagem para que a gente possa se manter atualizado. Aí, com tudo isso, a gente juntou, então, os 8 pontos que a gente julga, então, nesse contexto todo, serem fundamentais para a gente desenvolver, né, como pessoa e como profissional. Começando aqui por autonomia e liberdade, a gente fala sobre velocidade. Esses novos tempos pedem que a gente tenha respostas rápidas, que a gente tenha flexibilidade para lidar com novos contornos. E aí aqui não dá mais para a gente ter modelos de gestão de comando e controle, né, onde você tem todo mundo sob a sua governança e diretamente ali sob o seu controle, porque se você tem muito controle, você não tem a inovação, você não tem essa velocidade, você tem todo aquele processo de hierarquia de decisão e tudo mais. E essa nova geração vem muito com essa questão de eu quero ter meu espaço, eu preciso ter o meu espaço para me desenvolver, para eu criar, para eu contribuir. Então, essa questão de autonomia é muito desse desapego, né, de você conseguir dar para o teu time o poder e o empoderamento para que eles possam tomar as decisões e entender e compreender os reflexos dessas suas decisões no dia a dia. E aqui a gente também fala muito, né, quando fala de autonomia e liberdade, dos novos modelos de trabalho do futuro, né? Então, eu tenho hoje um trabalho extremamente flexível, com times remotos, times montados, modulados por projeto, não tenho estrutura física, né, não tenho equipe fixa. Então, esses são os novos modelos que a gente está experimentando com o mundo remoto e que é a grande tendência do futuro do trabalho, onde eu vou pegar as pessoas certas, com as habilidades certas, para colocar dentro dos contextos certos. Então, não mais eu tenho um crachá e eu tenho uma função fixa naquela organização e aquilo que eu tenho que ser me limitado a uma caixa, né? Então, a gente começa a falar desses novos modelos flexíveis e modulares de trabalho. Quando a gente fala de coragem e vulnerabilidade, a gente está lidando com contextos desconhecidos até então. Então, coragem é uma das grandes habilidades desse profissional dos novos tempos. Eu trabalho com marketing, especialmente marketing, em todas as áreas, né? É você tomar atitudes, é tomar a frente de movimentos que, de fato, vão dar aquele friozinho na barriga porque nunca existiu. E se a gente quer fazer a diferença na vida das pessoas, e nesse momento, como marcas, né, como instituições, a gente precisa sair da caixa e a gente precisa ousar. Então, ousadia, coragem, e a gente coloca essa vulnerabilidade porque eu só vou conseguir ter coragem para fazer as coisas se eu também me expor ao erro, né, à falha. Eu também dividi aqui a minha insegurança para poder testar coisas novas. Aí a gente fala aqui de autocuidado e humildade, e a humildade está muito conectada com essa capacidade de aprendizagem constante. Não tem mais ninguém que tenha um conhecimento pleno e 100% de tudo. A gente sempre está aprendendo alguma coisa nova, então eu estou sempre trazendo pessoas que possam me complementar, ou que saibam mais do que eu, ouvir, né? A capacidade de ouvir, a capacidade de você dividir
E esse é uma das virtudes, né? Esse é um dos grandes pontos que a gente mais sofre nas organizações, muitas vezes, né? Pelo ego, pela vaidade, pela disputa de território. E aí, quando a gente vê novos modelos como startups vindo, modelos ágeis de gestão, você quebra esses silos, você coloca todo mundo junto. E se você não tiver essa vulnerabilidade, essa humildade, para essa troca, para esse jogo conjunto de colaboração, não funciona. A velocidade de entrega e efetividade não acontece. Aí o outro ponto aqui é criatividade e curiosidade, né? Então, que é o que eu comentei. A curiosidade, para mim, é um dos grandes, é um dos principais aqui que a gente precisa ter. É fuçar aí atrás, é proatividade, a inventividade, que a gente fala aqui da criatividade junto, é você sair da sua zona de conforto e experimentar coisas que até então você não... Se todos os dias você faz o mesmo caminho, que tal você experimentar um caminho novo? Se você trabalha com marketing, que tal você experimentar um curso de code, de desenvolvimento, de tecnologia? Sair de coisas que são do seu padrão para você justamente ampliar o seu repertório, formar novas sinapses, para justamente você saber lidar com novos contextos. Aí, quando a gente fala de disciplina e planejamento, parece até o oposto de criatividade, mas não é. Na verdade, a disciplina, inclusive, te ajuda a ser mais criativo, né? Aqui nas organizações exponenciais, não sei quem acompanhou, quem já viu esse livro, esse conceito, fala sobre esses dois lados, né, que as grandes organizações exponenciais, Uber, Facebook, Airbnb, essas grandes empresas de tecnologia, de um lado você tem toda a parte de ideação, prototipação, né, de inspiração, mas do outro lado você tem muita disciplina, você tem muito acompanhamento de resultados, você tem papéis muito claros, responsabilidades. Então, aqui a gente também fala, eu aplico bastante metodologia ágeis, né, de formar grupos que agora todo mundo está ouvindo falar das squads e tudo mais. E quando a gente aplica os frameworks ágeis, especialmente o Scrum, por exemplo, que é um dos frameworks mais usados, a gente tem papéis muito claros, muito bem definidos, a gente tem muita disciplina ali, tem rituais muito claros do que eu vou fazer a cada ciclo de 15 dias, a cada trimestre, né? Quando a gente define objetivos, indicadores claros. Então, a disciplina é a base para a criatividade, para a ousadia, para tudo que a gente possa vir aí para frente. Aí a gente vai para a sensibilidade e adaptabilidade, que é justamente você conseguir colocar o feminino e o masculino, o Hugo falou, né? A gente, dessa liderança Shakti, que eu achei o máximo, assim, a gente conversou com a Maria Silva lá no podcast também, falando sobre isso. O quanto a gente tem que se abrir, né, para mostrar o nosso lado mais sensível. Se as máquinas estão vindo aí, né, para fazer grande parte do nosso trabalho operacional, graças a Deus, o que fica para nós seres humanos, né? Fica a sensibilidade, fica o trabalho em equipe, fica a colaboração, fica a criatividade. Então a gente está sendo convidado a despertar o nosso propósito, o lado mais emocional, né, e mais amoroso, para a gente ter conexões e vínculos muito mais profundos com os nossos colaboradores e com os nossos colaboradores. E marca nasce de dentro para fora, né? Então você só é visto e reconhecido para fora pelos seus clientes como uma marca consciente, líder, forte, se você também trabalhar isso com os seus grandes embaixadores internos, com seus colaboradores. Aí a gente vai para generosidade e bondade. Generosidade aqui, bondade está muito na frente de compartilhamento, da troca, da gente dividir o que a gente... dividir para somar, né? Então, aqui é quanto que a gente pode se ajudar, quanto que a gente pode dividir o nosso conhecimento para escalar os ganhos em comum que a gente tem na organização, né? Então, muitas vezes a gente vê esse trabalho em silos, né? De um escondendo o planejamento do outro, ou você ali trabalhando nos bastidores, e todo mundo perde com isso, né? E aí, quando tem uma falha também, né? Todo mundo põe debaixo do tapete, não vamos falar sobre isso. Aqui, gente, dividir, esse aprendizado, essa falha pode ajudar muitas outras pessoas a não cometerem essa falha, né? E a gente fala desse mundo colaborado, de ecossistemas. Quem está acompanhando os mundos dos negócios, a gente fala bastante, né, de marcas como plataformas, onde você sai de uma visão só de produto e serviço e você começa a montar de ecossistemas que se somam. Então, quais são as marcas e os negócios parceiros, inclusive até concorrentes, né, que podem se somar
para fazer um bem maior. Na pandemia a gente viu isso, 2 grandes bancos que se odiavam se juntando para fazer um bem para a sociedade. Então, essa generosidade tem que começar de dentro, pelos líderes também, porque as organizações, esse capitalismo, né, que você está falando, né, a mudança desse capitalismo mudou. Mudou é ótimo, né? Esse processo mudou e vai passar cada vez a ser ainda mais transformadora a relação entre os negócios. E aí, o último ponto aqui que a gente coloca que é o empreendedorismo. Empreendedorismo é um mindset de você entender esse business como teu, né? Autorresponsabilidade, é você lutar, é você ter garra, é fazer acontecer, é o espírito empreendedor mesmo, né? De você pegar uma ideia, fazer acontecer, fazer aquilo ser realidade, a paixão. Então, um pouquinho do que a gente coloca ali é um grande resumo, porque acho que aqui a gente fala desse espírito empreendedor para tudo, para você montar a sua própria jornada de vida, de felicidade, conectando com o seu trabalho. Então, é você ser empreendedor da sua própria vida, e você, dentro das organizações, ser um agente de transformação para fazer essa transformação acontecer também. Um pouquinho disso, Kiki. Olha, é maravilhoso isso. Eu acho que, só para reforçar, quando você fala sobre ganha-ganha, em todas as que você passou, o que a gente tanto fala do capitalismo que os jovens veem como vírus? Aquele capitalismo focado exclusivamente no retorno e na maximização do acionista, não importando como esse resultado é alcançado. Então, muita gente diz assim, pô, mas você fica crucificando o Milton Friedman. Eu falei, eu não fico crucificando o Milton Friedman. Eu acho que o Milton Friedman, quando lá em 1970, até por um resgate da Segunda Guerra Mundial, tinha que recuperar a autoestima, a guerra do Vietnã e uma série de coisas para crescer, e disse, a única responsabilidade social das empresas é aumentar ou gerar a maximização do lucro do seu acionista, ele podia até não estar errado. O problema foi que ele esqueceu uma palavrinha fundamental, que é como eu faço isso, é absolutamente imprescindível. Ou seja, jamais o seu retorno, a sua alegria e a sua riqueza como acionista podem ser às custas da dor, do sofrimento e da tristeza de outros stakeholders. Então, quando você fala de empreender, eu acho que todo esse é um ponto. Tira o compartilhamento, por favor, para só juntar um negócio que eu fiz aqui para a gente. Você fez um... Eu fiz um pequeno resumo, né, no que diz respeito a poder discutir o que nós vamos falar, né? Quando eu trago aqui de volta o seu quadro, não tão bonito, mas com você aqui fica melhor, né? Falando sobre a mandala, né, das virtudes profissionais, autonomia e liberdade, coragem e vulnerabilidade, autoconhecimento e humildade, crescimento e curiosidade, disciplina e planejamento, sensibilidade e adaptabilidade, generosidade e bondade, terminando com o empreendedorismo, e acho que você falou muito bem, quer dizer, o empreendedorismo não é um empreendedorismo só corporativo, é como eu empreendo a minha vida, certo? Que responde um pouco o propósito. Uhum. O Mark Twain lá atrás disse, os 2 dias mais importantes da nossa vida são o dia que a gente nasce, porque senão a gente não estava aqui nesse papo gostoso, e o dia que a gente descobre o raio, o que eu vim fazer aqui. E, no fundo, o grande propósito do ser humano é servir. Uhum. Então, ao empreender, eu estou servindo a humanidade, estou criando alguma coisa que efetivamente pode acompanhar. E aí eu resolvi... Né? Exato. Aí eu resolvi cruzar com o que nós tínhamos falado, que era a questão da liderança Shakti, né? Com todos o selfless, que é altruísmo, né? Uhum. E como é que a gente fazia essa questão trazer aqui. E eu fiz uma adaptação que eu queria bater um papinho com você sobre ele, que é aqui nessa página, dizer o seguinte, né? Se nós olharmos, nós vamos pegar autonomia e liberdade e associar diretamente com... Opa!
Se nós pegarmos autonomia e liberdade, nós vamos associar diretamente com entusiasmo. Tá? É isso que me dá essa autonomia, essa liberdade e tudo mais, é a capacidade, né, de eu ter entusiasmo para tocar as coisas, né? Fazer acontecendo. Coragem e vulnerabilidade está diretamente ligado ao que a gente aprende de inteligência emocional. Inteligência emocional é o equilíbrio entre dois fatores fundamentais que a liderança feminina, ou as características maduras do feminino, tem muito mais que as características maduras do masculino, que é o autoconhecimento e a empatia. Tá? Então, a gente só pode ter coragem e vulnerabilidade se eu me conheço, entendo que vulnerabilidade não é uma desabilidade, mas sim uma habilidade, e que eu tenho coragem de reconhecer isso para muita gente. Quando eu associo autocuidado e humildade, eu trago uma inteligência espiritual. E a inteligência espiritual não tem nada a ver com religião. Não mesmo. Tem a ver com autoconhecimento também. Tem a ver com o que você foi fazer na Índia. Tem a ver com o que a gente faz de se encontrar. Todo ser humano, mesmo os que dizem que são ateus, acreditam que não acreditam em ninguém. Então, acreditam em alguma coisa. Né? Então, a gente precisa ter esse lado da inteligência espiritual que me traz essa humildade efetiva, né? que as religiões pregam, mas que me traz um autocuidado. E esse autocuidado é, se eu cuido de mim, eu brinquei com a história da máscara, se eu cuido de mim, eu cuido do outro. Né? E é fundamental. A criatividade e curiosidade vem de inteligência sistêmica. Inteligência sistêmica ela é praticamente binária. Ela é ou eu faço parte do sistema, ou eu avalio, né, analiso do lado de fora o sistema. Então, ter criatividade e ter curiosidade depende muito dessa inteligência sistêmica de como eu faço. A outra característica madura do masculino, nesse caso, é força, que sem dúvida nenhuma eu preciso para disciplina e planejamento. Eu preciso de muita força para ter disciplina. E preciso de muita força para ter planejamento com resiliência, porque desistir é muito fácil. A força é a característica madura do masculino. A violência é a característica infantilizada do masculino. Então, a gente precisa falar aqui da força. Sensibilidade e adaptabilidade traz a nossa flexibilidade. Ou seja, eu preciso ser sensível e preciso ser adaptável. Eu só serei adaptável se eu perceber o outro e tiver a sensibilidade para poder ceder. E ceder não é perder as minhas características, é poder conviver. Né? E, por fim não, generosidade e bondade com cuidar e amar, que é outra característica muito madura do feminino. Então, eu preciso ter generosidade, preciso ter bondade, eu só consigo ter ambos se eu cuido e amo a mim e ao próximo. E, sem dúvida nenhuma, quando eu falo de empreendedorismo, não tem como falar de investimento ou orientação para curto prazo. Tem que falar para orientação de longo prazo. Eu não posso pensar que eu monto um negócio, ele é, inclusive se nós formos nos contratos sociais e nos estatutos, está lá, duração da empresa indeterminado, querer que o negócio dê resultado, funcione e que eu venda amanhã. Aliás, toda vez que a gente montar um empreendedorismo para vender, garanto que não vai vender nunca. É verdade. Todo dia que a gente montar um empreendedorismo para perpetuar, vai aparecer um monte de gente querendo comprar. Tá? Então, muito bom. E eu acho que esses são os grandes ofensores, né, dessa... E aí, Hugo, até te fazendo uma pergunta aqui, você é conselheiro também de diversas organizações, eu acho que essa visão, né, de longo prazo, assim, a gente vê é muito difícil, né, você ver um corpo diretivo, um conselho realmente altamente engajado
para uma visão de sustentabilidade e perpetuidade da empresa. Você está lá para fazer o tema aqueles 2 anos e acabou, né? E tchau. E esses são os grandes ofensores para justamente essa transformação dos modelos de negócio, né? Como é que você vê aí as barreiras A para gente esse tem falado processo de muito, transformação? né, a gente tem falado muito de investimentos ESG, né? Uhum. Investimentos de ambiental, que é o E de environment, S de social e G de governança. Eu tenho pregado muito que para isso ser verdadeiro tem que inverter as letrinhas. Tem que ser GSE, ou seja, se eu não tiver governança, não tem investimento no social e no ambiental que serão verdadeiros, transparentes e sustentáveis. Então, essa é a primeira grande questão. Consequentemente, se eles não foram sustentáveis, na primeiro abalo sísmico que eu te falei, o propósito e os valores estão no chão. E a área de responsabilidade social, a área de sustentabilidade, a área de gente, até a área de gente, é desmantelada. É. Tá? E aí não se olha para isso. Eu acho que tem 3 áreas, e eu costumo dizer isso há muitos anos, 3 áreas que, se o número de colaboradores, de líderes da companhia for diferente do número de responsáveis por essas áreas, tem alguma coisa errada. E uma delas é gente, sustentabilidade, ou ESG hoje em dia, e marketing, ou seja, comunicar, falar, ser fã da marca é responsabilidade de todo líder. Ou então não fica nela, vai embora, tenha a dignidade de ir embora. Então, acho que o grande desafio é esse, ou seja, como é que a gente faz esse processo, né, de efetivamente trazer a mandala. Eu achei muito bom, porque quando muita gente fala assim, pô, mas será que esse investimento dá retorno? Se você for investidor, dá. Se você for especulador, talvez não. Então, a diferença é essa visão de longo prazo e curto prazo para construir essas relações. E, indiscutivelmente, quem pratica esses pilares e quem aplica a mandala das virtudes no profissional consciente, tá? Indiscutivelmente vai ser mais feliz, vai fazer os seus liderados serem mais felizes e o resultado, porque todo mundo é mais feliz, vai ser muito melhor. Né? Então, não tem o que discutir que é binário, né? Ou eu aplico em propósito ou eu aplico em resultado. Não, se eu não aplicar em propósito, o resultado não vem. Se eu aplicar só no resultado, não tem propósito para sustentar a empresa no longo prazo. Então, acho que é esta a habilidade, essa capacidade da gente dividir isso. Somado a isso, você falou muito sobre colaboração, cooperação, né? A questão de quebrar os silos, etc. Gente, nós temos que sair desse mundo de gestão, né, top-down, que ninguém aceita mais, né? E que não quer dizer que é anarquia, pelo contrário, você bem explicou isso, né? A questão dos squads não tem nada de anarquia, pelo contrário, é super estruturado. Mas eu saio do conceito de competição para o de colaboração. E que, se pegar as palavras, é colaborar, de trabalhar com ação. E evoluo para a cooperação, ou seja, fazer juntos. E aqui, Didi, eu acho que você citou a questão das transformações digitais. Muitas vezes eu ouvi falar durante a pandemia, pô, a gente fez 5 anos em 5 meses. Fez não, meu amigo. Só se você estivesse pronto. Se você não estava pronto, você não fez. Tá? Então, o que a pandemia trouxe é um acelerador do jogo. Uhum. E isto que precisa, sirva para várias outras frentes, né? E que precisa se sustentar, né? Porque, assim, muitas Sem pessoas acham assim, então agora eu já tenho meu e-commerce, então agora entrei no digital. Cara, todo mundo fez isso. Então, daqui para ticar, frente, como não é é que vai ser check in the sustentável? box, hein? Não é check in the box. É. Chica a caixinha e está feito, vai embora, certo? E se É um todo mundo acelerou, processo de como é que você vai acelerar manutenção. mais? Pessoal, nós estamos chegando ao nosso final, temos 10 minutinhos aí, e eu estou olhando aqui o nosso bate-papo, o Q&A não tem nada, no bate-papo vocês têm
alguma pergunta que gostariam de fazer para a Didi, será um prazer receber aqui de vocês. Né? Jorge Monteiro está com Jorge a mão está com a mão levantada. levantada. Será que você, Jorge, você podia escrever no bate-papo aqui a sua pergunta, por favor? Eu acho que aqui a gente não consegue habilitar, atenção, só não bate-papo. Só no bate-papo ou no Q&A. A Lari, queria deixar um beijo, minha mentorada aqui. Fiz agora um processo de mentoria colaborativa com Eu vi que você mulheres do mandou um beijinho para varejo, ela. que a gente... Eu sou obrigada, Lari. conselheiro também, né? Não posso esquecer desse é o Isso problema, aí. né? Total. É o meu lado feminino, né? Junto com... Ajudando muito, né? Um grupo, eu e o Júlio Campos, lá da Unilever, certo? Nesse desafio também. um movimento muito bom para ajudar as mulheres De valorar, né? Eu acho que tem duas coisas que a gente defende muito, né? O fim de qualquer desigualdade de gênero e não ter que se masculinizar para assumir uma posição de liderança feminina. Ponto. É isso mesmo. Lá a gente está escrevendo um livro, né, de quase 50 histórias dessas mulheres do varejo. E na minha história eu falo muito sobre isso, né? Assim, eu vivi lideranças femininas e lideranças femininas masculinas. Então, e a gente e é isso, assim, ao longo do processo a gente vai sendo, né, exigida para a gente ter atitudes masculinas, a gente tem que se posicionar de uma forma agressiva e que não condiz muitas vezes, né, com o nosso DNA e com aquilo que a gente tem de melhor, que é justamente esse lado feminino, essa sensibilidade. Eu estava num painel agora com a CEO da Algar, a CEO da Microsoft, do LinkedIn, do Twitter, e a gente estava falando sobre esse movimento, né, da liderança feminina, e a CEO da Algar, estava falando sobre a Tatiana. Eu choro, muitas vezes eu choro, eu sou emotiva, e você vê, uma empresa de super tecnológica, ela era, né, de finanças, e você vê, é isso, e a gente não pode abrir mão daquilo que a gente, da nossa sensibilidade que está tão requerida, né, tão requisitada nesses momentos, né? Então é um momento também para a mulher de conseguir a Vilma aqui. Indiscutivelmente, eu acho que é o momento, né, da gente dizer não às desigualdades de nenhum tipo. Mas para isso a gente precisa dar oportunidades iguais para todo mundo. A Vilma Soares, né? Ei, Vilma. Boa noite, excelente bate-papo, obrigado pela oportunidade, me sinto absolutamente alinhado com o propósito do capitalismo consciente. Então, eu gostaria de perguntar deixa eu ver aqui se tem mais aqui. O Jorge. O Edson o Jorge colocou. Só queria acrescentar que é tão importante como saber fazer as perguntas, é também entender em quando a gente pensa, quem sabe todas as respostas vêm da vida e muda as perguntas. Eu não sei se ela muda as perguntas, Jorge. Eu acho que elas te dão um outro ângulo de visão da vida e, consequentemente, você adapta as perguntas e pode, sim, criar perguntas novas. Então, acho que é muito rico essa vivência, né? Porque a evolução da consciência, o próprio Richard Barrett tem esse conceito dos níveis da consciência, ela é passada. Por exemplo, eu falei do Mark Twain, dos 2 dias mais importantes, o dia que a gente nasce, o dia que a gente descobre que vem por aqui. Eu não sou ninguém para discordar do Mark Twain, mas eu adaptaria a frase para dizer assim, os 2 dias mais importantes são o dia que a gente nasce e os segundos dias da nossa vida que a gente descobre o que a gente veio fazer aqui. Porque a gente vai mudando, a gente vai evoluindo com essa questão das perguntas. Eu acho que o Edson fala sobre parabéns pela apresentação, muita reflexão, e é sempre bom a contribuição do mindset de transformação. Indiscutivelmente, esse é um livro, inclusive, muito interessante, né? Sobre a questão do mindset fixo e do mindset evolutivo, né? Que é o do conhecimento, e traz também um paralelo a um conceito que o Simon Sinek, que é um grande pensador americano, fala sobre perspectiva, né? As empresas que estão querendo jogar jogos finitos, né, com regras pré-combinadas, com quem não combinou, enquanto outros estão jogando jogos infinitos. E os jogos infinitos são aqueles que só acabam
quando eu desistir ou quando meus recursos acabarem. Esses que estão jogando jogos infinitos fazem parte do long life, do lifelong learning, tá? Ou seja, são aqueles que acreditam que evoluir, aprender, incorporar, fazer perguntas novas, tudo mais, faz parte sempre desta evolução e que esse jogo não tem, essa corrida, não tem linha de chegada. E é um ganha-ganha. E é um ganha-ganha. A Renata estamos chegando ao finalzinho. A Renata O que você gostaria de... como que ela pode colaborar mais com o movimento do capitalismo consciente? Bom, fica um convite, né? Eu tenho aqui um slide de deixa eu botar aqui. A Vilma tinha feito uma pergunta, eu fui responder, não sei onde ficou. Deixa eu compartilhar aqui. Para quem pediu, escaneie com o seu celular, aponta a câmera para esse QR Code, ele já te direciona para a área do site do Capitalismo Consciente, onde você pode e deve, e não custa nada e pega bem, certo? Se transformar no embaixador do movimento. Então, para todos que quiserem estar mais próximos e saberem mais e receberem constantemente material o tempo inteiro. Bom demais, vou caprichar ainda mais na... não sei o que foi a palavra, aplicação da mandala. Aplicação, obrigado, obrigado, Dani. Foi o corretor ortográfico aqui que jogou palicação, mas é aplicação. A aplicação da mandala é isso aí, show de muito bola. legal. Tá? Gente, eu deixo também aqui os meus... fazer. Desculpa, Hugo. Só deixando aqui também para quem quiser se conectar, eu vou deixar aqui no chat DJ Triste Oficial meu Instagram. Também pode mandar inbox se a gente se falar, tiver dúvidas, e também o do ambidestra.soul, e aí tem no Spotify, então, os nossos episódios. Cada uma dessas virtudes tem um episódio dedicado, e até o Capitalismo Consciente faz parte de um desses capítulos. Então, está disponível no Spotify ou qualquer um dos seus players aí favoritos. Muito bom, acho excelente. E eu queria te convidar, Didi, a deixar uma mensagem final para essas pessoas incríveis que nos acompanharam aí nessa 1 hora, que passa voando. Eu nem percebi que já tinha passado essa 1 hora, né? E descobrindo quanta sinergia a Mandala tem com o capitalismo consciente, né? Você já tinha falado com a Silvia Monteiro da liderança Shakti, mas eu não sei se vocês tinham feito essa analogia de cada um trazer para cá, e eu acho que ela é muito rica, né? E assim, muito virtuosa. Boa. Queria agradecer demais, foi uma delícia, realmente passou voando. Agradeço todo mundo que está aqui para conversar com a gente, foi muito bacana, muito bom. Uma mensagem muito importante, né? E eu acho que até usando aquilo que eu acabei de responder aqui para a Vilma, ela fala, né? Como é que eu posso, né, provocar essa transformação? Eu gostaria de ver mais essa transformação no meu entorno, nas minhas organizações. Então, acho que como, sei lá, a palavra final, se eu puder falar alguma, é que se a gente puder transformar nós mesmos, a gente já está transformando um pouquinho do nosso entorno, né? Sendo o grande exemplo do que a gente quer ver. E às vezes esses pequenos movimentos viram grandes inspirações para mais e mais pessoas, isso vai cascateando, né? Então, faça o bem para você ter o bem, né? Então, eu uso muito essa analogia e eu acho que é isso. Às vezes a gente fica querendo fazer grandes movimentos e se você já começar no seu, já é um grande efeito, né? Eu tive uma aula com uma professora chamada Jennifer Acker, que escreveu um livro
que chama o efeito da libélula, o Dragonfly Effect, que mostra o poder das redes sociais, né? Porque a libélula é o único bicho que consegue voar nas 4 direções com uma tremenda força com as suas asas alinhadas. Então, é um convite a você, que se tem um seguidor na sua mídia social, é um influenciador, certo? Investir 30 segundos, 1 minuto, para multiplicar esperança, multiplicar que as coisas podem ser feitas. Eu gosto muito de uma frase da Amy Rand, que diz o seguinte: você pode até evitar a realidade, mas você não pode evitar as consequências de ter evitado a realidade. E a realidade está aí. Muito bom. Didi, Obrigada. super obrigado. Obrigada a Obrigado você. a todos. Tá? Foi um enorme prazer, gente. Capitalismo Consciente, Boa Hugo. noite. E boa noite. nos acompanhem nas redes. Isso e aí. acompanhe a Didi também. Beijo. Tchau. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.